Olá, tudo bom? Você fera do terceiro ano. Aqui é o professor Calil de Sociologia. Vamos dar início aí à nossa primeira aula com o tema Poder, Política e Estado. Lembrando que a gente vai trabalhar nessas duas primeiras temáticas aí da nossa aula, Poder e Política, na perspectiva de Max Weber, na visão do Max Weber. Lembrando que Max Weber é um dos três teóricos da chamada teoria, da chamada sociologia clássica, da perspectiva clássica da sociologia. E aí, o Max Weber, ele traz para a gente uma definição de política. Para Max Weber, o poder... Max Weber traz aí para a gente uma definição de poder. Para Max Weber, poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. Então, para Max Weber, quando sim, um indivíduo, um grupo impõe sua vontade numa relação social, mesmo havendo uma resistência alheia, isso é o que Max Weber vai conceituar como poder. E aí a gente vê o poder nas diversas relações sociais, nas relações de gênero, nas instituições sociais, quando o indivíduo ou indivíduos impõem sua própria vontade, mesmo havendo uma resistência alheia. Então a gente partiu aí da concepção de poder nessa perspectiva, nessa visão weberiana. Embora o poder ele seja muito perceptível nas relações privadas, o poder apresenta contornos ainda mais claros na esfera pública. As relações de classe, o controle social, o exercício da autoridade, as leis e as normas sociais, o poder dos governantes sobre seus governados e a indústria cultural de massa são exemplos do exercício do poder na sociedade. Então, nas relações de classe, no controle social exercido pelo Estado ou pelos grupos sociais, no exercício da autoridade de governantes, de representantes políticos, nas leis e normas e também o poder dos governantes sobre os seus governados e na indústria cultural, através do chamado poder ideológico, são exemplos do exercício do poder na sociedade, segundo o Max Weber. E é importante também ressaltar que essas formas de poder se caracterizam pela capacidade de influenciar simultaneamente a conduta coletiva de uma grande quantidade de pessoas. Ainda na perspectiva weberiana, na visão de Max Weber traz para a gente as formas de exercício do poder. Segundo Max Weber, existem três formas de exercício do poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedade. A gente vê, por exemplo, quando a burguesia impõe a sua vontade, ou seja, a vontade nas relações econômicas do Estado. Nós temos aí um exemplo do chamado poder econômico. O poder ideológico consiste na capacidade de influenciar na formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzem determinado modo de perceber o mundo. A gente vê, por exemplo, o poder ideológico nos meios de comunicação de massa. E a última forma de exercício do poder é o chamado poder político, quando Max Weber diz para a gente que o poder político se refere à possibilidade do uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. Então você tem aí o conceito, a definição do poder político. Então nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós vimos aí, começamos aí nessa aula sobre poder político e Estado, o conceito de poder na perspectiva, na visão de Max Weber, quando ele traz que o poder é a imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. Por exemplo, no casamento, nós temos um exemplo do poder do homem sobre a mulher, mesmo havendo resistência sobre ela, fundamentada na tradição. Max Weber traz para a gente também nas formas de exercício do poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político.